Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver mais uma mega questão de matemática, em específico envolvendo cálculo de integral definida. Essa questão aqui eu extraí ela da prova Elolenges Lima de matemática, nível universitário. Então é uma prova que os carinhas aí que fazem faculdade específica de matemática, dentre outros do segmento, podem participar. É uma questão bastante interessante que fala o seguinte: é tão interessante quanto resolver o cubo mágico? Não, os dois são interessantes. Então, bora lá. Bora partir para a questão aqui em específico, tentar resolver passo a passo. Ó, seja f, essa função definida nesse intervalo aqui, aberto, zero até infinito, definida pela série abaixo. Então tá aqui, ó. F de x é igual, essa aqui é a nossa função. F de x é igual 1 sobre 2, 1 sobre x ao quadrado, perdão, 1 sobre x ao quadrado, quase não sai, mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado, mais reticências, indica que tem outros termos aqui, nesta mesma nomenclatura aqui, mais 1 sobre x mais n ao quadrado, mais reticências, calcula a integral definida de 1 até 2 da função dada. E aí? Como resolver esta trolha? Como resolver esta questão aqui? Olha só, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que isso aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais 700 mais 1 sobre x mais n ao quadrado, trata-se de um somatório. E que somatório seria esse, Rafael? Qual seria esse somatório? Essa função aqui, eu vou reescrever ela assim, ó. Olha só como eu posso reescrever essa função. F de x, e você lembra que eu te falei que é um somatório, né? Então essa função aí vai ser um somatório, mas o somatório em qual nomenclatura que ele vai ficar? Em qual forma? Em qual forma o somatório vai ficar? Vai ficar de n, que ele descende aí até o infinito. Então o somatório de n até o infinito de 1 sobre... Aqui não tem um padrão, ó, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, x mais n ao quadrado. Então, isso aí simplesmente vai ser o somatório de x mais n ao quadrado. Então, é o somatório de 1 sobre x mais n ao quadrado com n variando de 0 até o infinito. É assim que a gente representa. Então, calcular a integral dessa função é o mesmo que calcular a integral desse somatório. Essa aí é a malandragem. Então, a integral que a gente quer calcular é essa aqui, ó. Vamos lá representar ela aqui. A integral de 1 a 2 do nosso somatório. Que eu já representei o coitado do somatório aqui. Que vai dar dor de cabeça? Não. Vai ser um pouco tranquilo para resolver. Você já vai perceber que essa integral não é difícil. Para resolver, você vai se deliciar aí com a resolução dela. Olha só, quando eu cheguei nessa parte aqui, eu pensei o seguinte: eu tenho um somatório. Se você considerar o resultado do somatório como sendo constante, então, quando você tem a propriedade da integral definida lá constante na integral, você joga a constante para fora, independentemente se é indefinida ou definida. Então, você passa a constante para fora. Aqui eu vou passar o somatório para fora. A jogada é essa. Então, passando o somatório para fora, vai ficar assim, ó, somatório de n, 0 até o infinito, da integral de 1 até 2, de 1 sobre x mais n ao quadrado dx. E agora essa integral aí não é complicada para resolver, porque você pode resolver ela por substituição. Então você pode chamar x mais n de u, derivar du em relação a x, derivada aqui de x é 1, derivada da constante n é 0. Portanto, passando dx multiplicando, du ou dx é igual ao du. Du é igual a dx, dx é igual a du. Tá aí. Então, eu não vou trabalhar com esse somatório aqui até então, não. Vou trabalhar com essa integral aqui. E nem com os limites de integração, beleza? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Vai ficar assim. Eu vou ficar com a integral de 1 sobre x mais n, eu chamei de u. Então, vai ficar u ao quadrado. O dx é du. E essa integral aqui é a mesma coisa que essa integral aqui, ó. U elevado a menos 2, concorda comigo? Du. Jogo o expoente para cima juntamente com a base e troco o sinal do expoente. E essa integral aqui para resolver é só somar 1 no expoente e dividir por essa soma. Então vai ficar menos 2 mais 1 sobre aquela regrinha do expoente, lembra?
menos 2 mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser u elevado a menos 1 sobre menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 sobre u. No caso aqui, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre x mais n, porque eu chamei o x mais n de u, volta a substituir na variável x, tá aí. Então, o que a gente pode pensar agora para resolver o exercício? Eu vou substituir os limites de integração. Você já vai perceber porque eu não troquei. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar o menos 1 sobre x mais n, colocando aqui, ó, variando de 1 a 2. No lugar do x eu vou colocar o 2, que é o limite superior, então vai ficar menos 1 sobre 2 mais n, menos da forma do teorema fundamental do cálculo, menos 1 sobre, no lugar do x coloca 1 mais n. Beleza, então isso aqui vai ficar como, Rafael? Eu posso colocar o seguinte. Aqui eu tenho menos 1 sobre 2 mais n. E depois eu tenho esse menos com esse menos vai dar mais. 1 sobre 1 mais n. Olha só como é que vai ficar. Eu vou repetir aqui, ó. Menos 1 sobre 2 mais n mais 1 sobre 1 mais n. Essa soma de frações aqui, como é que você pode resolver? Eu posso multiplicar os termos aqui e cruzar o produto. Como assim, Rafael? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Eu vou repetir o denominador, já fazendo produto entre eles. É tipo um método da borboleta, beleza? Então vai ficar 1 mais n, que multiplica o 2 mais n. Cruzando aqui, você vai ficar com 1 vezes menos 1, menos 1. Mais n vezes menos 1, menos n. Aqui, 2 vezes 1, 2. N vezes 1, n. Vai cortar o n com n. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vai ficar assim, ó. Como eu falei, fazendo direto. Menos n mais 1. Aqui multiplicando. Mais 2. Esse cara com esse cara. Mais o n aqui. Tá certo. Porque aqui cancela, ó. Menos n mais n. Menos 1 mais 2. Que dá 1. Então vai ficar 1 sobre 1 mais n. Que multiplica 2 mais n. Bom, agora a malandragem aqui é o seguinte. Eu percebo que isso aqui, ó, tem uma fatoração bem interessante para ele. Uma fatoração, vou colocar a observação aqui, ó. A fatoração é o seguinte. Eu sei que 1 sobre n que multiplica n mais 1. Isso aqui é o mesmo que 1 sobre n. Essa é a fatoração. Guarda aí no seu coração. 1 sobre n que multiplica 1 mais... aqui, ó, 1 sobre n mais 1. Isso aqui é equivalente a 1 sobre n que multiplica 1 sobre n mais 1. Então tá aí. Então o nosso somatório vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar o somatório com n variando de 0 até o infinito de 1. Aqui vai ficar n mais 1, assim como eu falei, para essa propriedade aí que multiplica n mais 2. Então, eu vou fazer por caso geral, beleza? 1k. Vou colocar 1k aí. Então, por causa do n ser 0 aqui, o caso aqui de n ser 0. Vamos colocar aqui, ó, o caso para n ser 0 no somatório. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui, eu vou colocar o somatório agora, transformando ele um pouquinho. Vai ficar esse n a 0 aqui, até 1k, caso geral, de 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 2. Beleza. Então você percebe que vai ficar um negócio do tipo assim, ó. Vai ficar 1 sobre 1 que multiplica 2, aí depois vem o padrãozinho, ó, 1 que multiplica 1 sobre 2 que multiplica 3, mais 1, percebeu? 3 que multiplica 4, mais, vai ficar repetindo isso aqui, até chegar no k sobre o k mais 1, que multiplica o k mais 2, o k mais 2. Então isso aqui vai significar o seguinte, vai ficar 1 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, aí depois vem menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, por esse mesmo padrão,
menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, vai ficar esse padrão aí, até chegar aqui no mais 1 sobre K mais 1. Aqui, ó. Tô escrevendo esse aqui. Então vai ficar 1 sobre K mais 1. E deixa eu ver o restante, menos 1 sobre K mais 2. Esse aqui é o padrão que a gente não pode esquecer. Só que você concorda que aqui vai cancelar uns termos, ó. Por exemplo, menos meio mais meio, menos 1/3 mais 1/3. Esse menos 1/4 com um cara bem aqui dentro. Esse 1 sobre K mais 1 também. Então vai sobrar só o 1 e o 1 sobre K mais 2. Ou seja, a conclusão que a gente vai tirar aqui, vou colocar meio aqui em cima. Ou seja, a continuação, beleza? Ou seja, a gente vai concluir o que aqui? Vamos concluir que esse termo aqui de baixo, ó, esse termo que estava aqui embaixo, sobrou só 1 menos 1 sobre K mais 2. Então, aplicando o somatório nesses caras aí, vai ficar assim, o somatório com N variando de 0 até o infinito, de 1 menos 1 sobre K mais 2. No lugar do K, jogando o infinito, vai ficar algo do tipo somatório de 1 sobre, na verdade aqui é 1 menos 1 sobre o infinito, vou botar mais infinito, mais 2. Com N aqui, variando de 0 até o infinito. Então esse aqui vai ficar como? Vai ficar, isso aqui vai tender a 0. Esse aqui dentro vai tender a 0. Por quê? Porque quando você vai ter 1 sobre aqui, infinito mais 2 é infinito. 1 dividido por infinito, isso aqui vai tender a 0. Essa paradinha aqui ó, vai tender a 0. Ou seja, a gente vai ficar com 1 menos 0. Ou seja, dá 1. Consequentemente, a resposta da integral dessa função definida pela série é 1. Tá aí a solução da questão da OBM. Espero que vocês possam ter entendido e principalmente gostado do método de resolução que eu utilizei aqui para resolver essa questão aí de integrais da OBM. Então tá aí a solução. O gabarito correto aqui ó, é 1. Então tá aí. Só lembrando que eu fiz essa separadinha aqui, eu vou até marcar aqui ó. Eu fiz isso aqui para mim encontrar aí a solução. Lembrando que eu fiz o caso geral aqui para cá, do somatório e tal. E tá aí a solução, valendo 1. Então, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus e se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa o like, compartilha com seus amigos aí. Fui!